Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine. Tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu havia comentado um pequeno trecho do discurso do Papa Leão aos diplomatas do mundo todo. Eu até usei um recorte do Gustavo Gayer, o deputado federal. O que me ocorreu hoje, depois de alguns dias? Eu falei assim, eu vou ler o discurso. Apareceu uma matéria para mim que um padre me enviou. Eu li essa matéria e me gerou uma curiosidade. Eu falei, nossa, eu não li, deixei passar, não li o discurso do Papa Leão. O discurso ocorreu dia 9 de janeiro, ou seja, quase uma semana. E, meus irmãos, o Papa Leão literalmente enfrentou o sistema. Fazia muito tempo que eu não via um Papa enfrentando o sistema no seu discurso. Ele defendeu muitos valores que a fé católica tem e que, infelizmente, muitas vezes nós não víamos essas teclas sendo batidas todas juntas. Antes de eu ler esse discurso, eu só lembro rapidinho do nosso saudão. Vai até dia 31 de janeiro, as pessoas estão perguntando. Nossa Senhora das Lágrimas, as mensagens, está com 67% de desconto por apenas R$ 26,80. O grande clássico de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Meus irmãos, o preço da Suma Teológica é mais de R$ 900. Isso que deve pesar uns 3, 4 quilos, esses 5 livros. Está com 53% de desconto. Vamos aproveitar, porque vale muito a pena nós nos aprofundarmos na fé, tá bom? Vamos lá ao discurso, eu vou colocar aqui do lado e vou ler inteiro. É grande, mas eu peço, deixe um like, ajude, escute. Eu vou comentar no meio algumas coisas. Estimados embaixadores, inspirado pelos trágicos acontecimentos do saque de Roma em 410 d.C., Santo Agostinho escreve uma das obras mais poderosas da sua produção teológica, filosófica e literária, De Civitate Dei, a Cidade de Deus, como observou o Papa Bento XVI. Trata-se de uma obra imponente e decisiva para o conhecimento do pensamento político ocidental e para a teologia cristã da história, que se inspira numa narrativa, diríamos em termos contemporâneos, que se estava a difundir. Numerosos pagãos ainda vivos, mas também muitos cristãos disseram: Roma caiu e agora o Deus cristão e os apóstolos já não podem proteger a cidade. Durante a presença das divindades pagãs, Roma era caput mundi, a grande capital, e ninguém podia pensar que teria caído nas mãos do inimigo. Agora, com o Deus cristão, esta grande cidade já não parecia segura. Com certeza, os nossos tempos estão muito distantes daqueles acontecimentos. Não se trata apenas de uma distância temporal, mas também de uma sensibilidade cultural diferente e de uma evolução das categorias de pensamento. Todavia, não se pode desconsiderar que a nossa sensibilidade cultural se alimentou precisamente dessa obra que, como qualquer clássico, fala aos homens de todos os tempos. Agostinho interpreta os acontecimentos e a realidade histórica segundo o modelo das duas cidades, a cidade de Deus, que é eterna e caracterizada pelo amor incondicional de Deus, ao qual se une o amor ao próximo, especialmente aos pobres,
e a cidade terrena, que é um lugar de resistência temporária, onde os seres humanos vivem até a morte. Nos nossos dias, ela compreende todas as instituições sociais e políticas, desde a família ao Estado Nacional e as organizações internacionais. Para Agostinho, essa cidade era encarnada pelo Império Romano. A cidade terrena está centrada no amor orgulhoso de si mesmo, na ânsia de poder e glória mundanos que levam à destruição. Não se trata, porém, de uma leitura da história que pretenda contrastar este mundo com outro mundo, a igreja com o Estado, e nem de uma dialética sobre o papel da religião na sociedade civil. Na perspectiva agostiniana, as duas cidades coexistem até o fim dos tempos e possuem tanto uma dimensão exterior como interior, pois não se medem apenas pelas atitudes exteriores com que são construídas na história, mas também pela atitude interior de cada ser humano perante a realidade da vida e os acontecimentos históricos. Nessa perspectiva, cada um de nós é protagonista e, portanto, responsável pela história. De modo particular, Agostinho salienta que os cristãos são chamados por Deus a viver na cidade terrena com coração e mente voltadas para a cidade celeste, a sua verdadeira pátria. No entanto, o cristão vivendo na cidade terrena não está alheio ao mundo político e procura aplicar ao governo civil a ética cristã inspirada nas Escrituras. A Cidade de Deus não propõe um programa político, mas fornece reflexões valiosas sobre questões fundamentais da vida social e política, como a busca por uma coexistência mais justa e pacífica entre os povos. Agostinho também alerta sobre os graves perigos para a vida política decorrentes de falsas representações da história e de um nacionalismo excessivo e da distorção do ideal estadista. Embora o contexto em que hoje vivemos seja diferente do século V, certas semelhanças permanecem bastante atuais. Como naquela altura, estamos numa época de profundos movimentos migratórios. Como naquela altura, estamos num tempo de profunda reestruturação dos equilíbrios geopolíticos e dos paradigmas culturais. Como naquela altura estamos, segundo a conhecida expressão do Papa Francisco, não numa época de mudança, mas numa mudança de época. Tudo isso foi uma introdução e agora ele vai entrar de fato nos pontos que eu quero que nós prestemos a atenção. Nesse nosso tempo preocupa particularmente a fragilidade do multilateralismo no plano internacional, uma diplomacia que promove o diálogo e procura o consenso de todos está a ser substituída por uma diplomacia da força de indivíduos ou de grupos de aliados. A guerra voltou a estar na moda e um fervor bélico está a alastrar. Foi quebrado o princípio estabelecido após a Segunda Guerra Mundial que proibia os países de recorrerem à força para violar fronteiras alheias. Já não se preocupa com a paz como um dom e um bem desejável em si mesmo na busca de uma ordem querida por Deus, que traz consigo uma justiça mais perfeita entre os homens, mas procura-se paz através das armas. Como condição para afirmar o próprio domínio, isso compromete gravemente o Estado de Direito, que é a base de toda coexistência civil pacífica. Por outro lado, como observa Santo Agostinho, não há ninguém que não deseje a paz. Mesmo aqueles que querem a guerra não querem outra coisa senão vencer, desejam, portanto, alcançar uma paz gloriosa através da guerra. Na verdade, a vitória não é mais do que a subjugação daqueles que opõem resistência e quando isso acontecer, haverá paz. Mesmo aqueles que querem que a paz em que vivem seja interrompida não odeiam a paz, mas desejam que ela seja transferida para seu livre poder. Portanto, não querem que não haja paz, mas que haja a paz como eles querem. Foi precisamente essa atitude que conduziu a humanidade ao drama da Segunda Guerra Mundial, de cujas cinzas nasceu a Organização das Nações Unidas, que celebrou recentemente o seu 80º aniversário. Ela foi fruto da determinação
de 51 nações como eixo de cooperação multilateral para prevenir futuras catástrofes globais, salvaguardar a paz, defender os direitos humanos fundamentais e promover o desenvolvimento sustentável. Gostaria de salientar particularmente a importância do direito internacional humanitário, cujo respeito não pode depender das circunstâncias e dos interesses militares estratégicos. O direito humanitário, além de garantir nos flagelos da guerra um mínimo de humanidade, é um compromisso que os Estados assumiram. Ele deve sempre prevalecer sobre as veleidades dos beligerantes, a fim de mitigar os efeitos devastadores da guerra e também numa ótica de reconstrução. Não se pode silenciar que a destruição de hospitais, infraestrutura energéticas, habitações e locais essenciais à vida cotidiana constitui uma grave violação do direito internacional humanitário. A Santa Sé reitera com firmeza a sua condenação de qualquer forma de envolvimento de civis em operações militares e espera que a comunidade internacional tenha presente que a proteção do princípio da inviolabilidade e da dignidade humana e da sacralidade da vida conta sempre mais do que qualquer mero interesse nacional. Pois bem, então, eu não esperava outra coisa nessa primeira parte que não ser defender a paz. O discurso do Vaticano nos últimos anos sempre foi esse, e eu não esperava que o Papa fosse falar algo contrário disso. Ele vai defender sempre a paz, o diálogo, para que não se tenha guerras, para que inocentes não morram. Esse princípio, eu acho que principalmente por conta dos inocentes que acabam morrendo diante dessas situações. E agora entra o ponto importante que eu quero que vocês escutem bem. Nesta perspectiva, as Nações Unidas têm mediado conflitos, promovido o desenvolvimento e auxiliado os Estados na proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Num mundo marcado por desafios complexos, tais como tensões geopolíticas, desigualdades e crises climáticas, a organização deve desempenhar um papel fundamental na promoção do diálogo e do apoio humanitário, contribuindo para a construção de um futuro mais justo. Por conseguinte, são necessários esforços para que as Nações Unidas não só espelhem a situação do mundo atual e não a do pós-guerra, mas também sejam mais orientadas e eficientes na prossecução não de ideologias, mas de políticas que visem a unidade da família dos povos. Ou seja, ele acabou de dizer que as Nações Unidas, que a ONU, que eles não podem propagar ideologias. E abro um parênteses aqui para dizer que são ideologias de esquerda, tá? Porque as Nações Unidas têm defendido o feminismo, o direito, né, de ceifar as vidas no ventre, etc. e tal. Né? Entre aspas, de tirar a vida de um velhinho que queira, né, se ceifar. Então, meus irmãos, aqui o Papa já diz claramente não à ideologia nas Nações Unidas. E isso é muito bom. O objetivo do multilateralismo é, portanto, oferecer um lugar onde as pessoas possam encontrar-se e falar, seguindo o modelo do antigo Foro Romano ou na praça medieval. Todavia, para dialogar é necessário que haja um entendimento sobre as palavras e os conceitos que elas representam. Redescobrir o significado das palavras é talvez um dos primeiros desafios do nosso tempo. Quando as palavras perdem a sua correspondência com a realidade e a própria realidade se torna sujeita a opiniões. E, em última análise, incomunicável, tornamo-nos como aqueles dois de que fala Santo Agostinho, que são obrigados a permanecer juntos sem que nenhum deles conheça a língua do outro.
Os mudos animais, observa Agostinho, mesmo sendo de espécies diferentes, entendem-se entre si mais facilmente do que eles, embora ambos sejam homens, com efeito, uma vez que apenas por causa da diversidade da língua não podem manifestar um ao outro os seus pensamentos. Uma grande afinidade de natureza não adianta nada para estabelecer relações. Tal forma que um homem prefere estar mais com o seu cão do que com um estranho. Hoje em dia o significado das palavras é cada vez mais fluido e os conceitos que elas representam cada vez mais ambíguos. A linguagem já não é o meio privilegiado da natureza humana para conhecer e encontrar, mas, nas malhas da ambiguidade semântica, torna-se cada vez mais uma arma com a qual se engana ou se atinge e se ofende adversários. Precisamos que as palavras voltem a expressar de forma inequívoca realidades certas. Só assim poderá retornar-se um diálogo autêntico e sem mal-entendidos. Isso deve acontecer nas nossas casas e praças, na política, nos meios de comunicação e nas redes sociais, bem como no contexto das relações internacionais e do multilateralismo. Para que esse último possa recuperar a força necessária para desempenhar aquele papel de encontro e mediação, necessário para prevenir conflitos, de modo que ninguém seja tentado a sobrepor-se ao outro pela lógica da força, seja verbal, físico ou militar. É importante notar que o paradoxo desse enfraquecimento da palavra é com frequência reivindicado em nome da própria liberdade de expressão. No entanto, se olharmos bem, é verdade o contrário. A liberdade de palavra e de expressão é garantida precisamente pela certeza da linguagem e pela certeza de que cada termo está ancorado na verdade. Ao contrário, é doloroso constatar, especialmente no Ocidente, os espaços para a liberdade de expressão estejam cada vez mais reduzidos enquanto se desenvolve uma linguagem ao estilo de Orwell, que, na tentativa de ser cada vez mais inclusiva, acaba por excluir aqueles que não se adaptam às ideologias que a animam. Ou seja, detonou aqui essa cultura woke, esse esquerdismo, detonou com tudo. Esse discurso que foi compartilhado, essa parte aqui que ficou famosa aí, né? Então, é isso que ocorre. Se tem diálogo com todo mundo que pensa igual. Se você pensar diferente, você é opressor, você é o errado, você é intolerante, etc. e tal. Ou seja, a liberdade de expressão, ela não é total, mas ela é parcial somente para aqueles que são do mesmo lado que você ou do mesmo lado aí dessas ideologias. Infelizmente, desta deriva resultam outras que acabam por restringir os direitos fundamentais da pessoa, a começar pela liberdade de consciência. Nesse contexto, a objeção de consciência permite ao indivíduo recusar obrigações de natureza legal ou profissional contrária aos princípios morais, éticos, religiosos, profundamente consolidados na sua esfera pessoal. Seja a recusa do serviço militar em nome da não violência ou a rejeição de práticas como o aborto ou a eutanásia no caso de médicos e profissionais de saúde. Pois bem, ele falou toda a verdade. A minha liberdade me diz que eu posso falar assim, não, o que eu creio, eu não faço isso. Mas hoje querem obrigar que profissionais façam o que eles não querem fazer porque vai contra a sua ética. Tá vendo? A objeção de consciência não é uma rebelião, mas um ato de fidelidade a si mesmo. Nesse particular momento histórico, a liberdade de consciência parece ser objeto de um crescente questionamento por parte dos Estados, mesmo daqueles que se declaram fundados na democracia e nos direitos humanos. Essa liberdade estabelece, porém, um equilíbrio
entre o interesse coletivo e a dignidade individual, sublinhando que uma sociedade autenticamente livre não impõe a uniformidade, mas protege a diversidade de consciências, prevenindo derivas autoritárias e promovendo um diálogo ético que enriquece o tecido social. Acho que serve bastante para o Brasil isso, né? Serve bastante para nós. Corre-se igualmente o risco de restringir a liberdade religiosa, que, como recordava Bento XVI, é o primeiro dos direitos humanos, pois expressa a realidade mais fundamental da pessoa. Os dados mais recentes mostram que as violações de liberdade religiosa estão a aumentar e que 64% da população mundial sofre graves violações desse direito. Ao pedir o total respeito pela liberdade religiosa e de culto para os cristãos, a Santa Sé solicita-o também para as outras comunidades religiosas. Por ocasião do 60º aniversário da promulgação da Declaração Nostra Aetate, um dos frutos do Concílio Ecumênico Vaticano II, concluído em 8 de dezembro de 65, tive a oportunidade de reiterar a rejeição categórica de qualquer forma de antissemitismo que infelizmente continua a semear ódio e morte, e a importância de cultivar o diálogo judaico-cristão aprofundado nas comuns raízes bíblicas. Ou seja, após o concílio, há esse, entre aspas, aí, ecumenismo, né? No entanto, a gente precisa analisar aqui quem que são os que sofrem mais a respeito dessa situação. Os cristãos, que são perseguidos por principalmente grupos radicais aí, sendo eles muçulmanos e outros mais. Na mesma ocasião comemorativa, o encontro com os representantes de todas as religiões permitiu-me renovar o meu apreço pelo caminho percorrido na via do diálogo interreligioso nas últimas décadas, porque toda procura religiosa sincera há um reflexo do único mistério divino que abraça toda a criação. Nesse sentido, solicito à comunidade dos estados que garanta a liberdade religiosa e de culto aos seus respectivos cidadãos. No entanto, não se pode ignorar que a perseguição aos cristãos continua a ser uma das crises de direitos humanos mais difundidas atualmente. Não é uma das, é a mais, né? Afetando mais de 380 milhões de crentes no mundo, os quais sofrem níveis elevados ou extremos de discriminação, violência e opressão devido à sua fé. O fenômeno afeta aproximadamente 1 em cada 7 cristãos a nível global. Em 2025, agravou-se por causa dos conflitos em curso, dos regimes autoritários e do extremismo religioso. Infelizmente, todos esses dados mostram que, em muitos contextos, a liberdade religiosa é considerada mais um privilégio ou uma concessão do que um direito humano fundamental. Neste momento, penso de modo especial nas numerosas vítimas daquela violência, também marcada por motivos religiosos no Bangladesh, na região do Sahel e na Nigéria, bem como nas vítimas do grave atentado terrorista ocorrido em junho passado na paróquia Santo Elias, em Damasco, sem esquecer as vítimas da violência jihadista em Cabo Delgado, Moçambique. Aliás, os jihadistas perseguem muitos cristãos em muitos países do mundo. Não se deve, contudo, esquecer a forma subtil de discriminação religiosa contra os cristãos que está a se difundir também em países que estão em sua maioria, como na Europa ou nas Américas. O que está acontecendo na Europa? Invasão de quem? Né? Onde às vezes por razões políticas ou ideológicas se veem limitados na possibilidade de anunciar as verdades evangélicas. Aqui já se encaixa muito agora. Por quê? Porque estão ceifando as nossas liberdades de pregar as verdades evangélicas por um negócio do politicamente correto, né? Politicamente correto. Especialmente quando defendem a dignidade dos mais frágeis, dos nascidos, dos refugiados, dos migrantes ou promovem a família. Isso é verdadeiro, isso é um enfrentamento do Papa contra essas ideologias que nós temos aí. No âmbito das suas relações e ações a nível internacional, a Santa Sé assume constantemente uma posição em defesa da dignidade inalienável de cada pessoa. Por isso,
não se pode ignorar, por exemplo, que cada migrante é uma pessoa e que, como tal, possui direitos inalienáveis, que devem ser respeitados em todos os contextos. Além disso, nem todos os migrantes se deslocam por opção, pois muitos são forçados a fugir por causa das violências, perseguições, conflitos e até mesmo devido aos efeitos nas alterações climáticas, como em várias partes da África e da Ásia. Nesse ano, em que se celebra o 75º aniversário da Organização Internacional para as Migrações, renova o desejo da Santa Sé para que as ações dos Estados empreendam contra a ilegalidade e o tráfico de seres humanos não se tornem pretexto para prejudicar a dignidade dos migrantes refugiados. As mesmas considerações são válidas para os detidos que nunca podem ser reduzidos à condição dos crimes que cometeram. Nesta ocasião, quero expressar meu profundo reconhecimento aos governos que responderam positivamente o apelo do meu venerado antecessor por gestos de clemência durante o ano jubilar, manifestando o desejo que o espírito do jubileu inspire de forma permanente e estrutural a administração da justiça, de modo que as penas sejam proporcionais aos crimes cometidos. Olha só, hein? As penas proporcionais aos crimes cometidos. Olha o que acontece no Brasil. Sejam garantidas aos reclusos condições dignas e, sobretudo, se trabalhe pela abolição da pena de morte, medida que elimina toda esperança de perdão e renovação. Não podemos esquecer o sofrimento de tantos detidos por motivos políticos presentes em muitos estados. Olha só o Leão falando, hein? Não podemos esquecer de detidos por motivos políticos. Será que nós temos isso aqui no Brasil ou não? Por outro lado, segundo a perspectiva cristã, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, que, chamando a existência por amor, chamou ao mesmo tempo ao amor. Tal vocação manifesta-se de maneira privilegiada e única no seio da família. É nesse contexto que se aprenda a amar e se desenvolve a capacidade de se colocar a serviço da vida, contribuindo assim para o desenvolvimento da sociedade, para a missão da igreja. Apesar da sua centralidade, a instituição familiar enfrenta hoje desafios cruciais. Por um lado, assiste-se uma tendência preocupante no sistema internacional de negligenciar e subestimar o seu fundamental papel social, levando a uma progressiva marginalização institucional, ou seja, querem destruir a família. Por outro lado, não se pode ignorar a crescente e dolorosa realidade das famílias frágeis, desestruturadas e sofredoras, atormentadas por dificuldades internas e fenômenos inquietantes, entre os quais a violência doméstica. Mas eu digo que nós precisamos analisar também a falta de uma educação consistente cristã na família, né? A vocação ao amor e à vida, que se manifesta de forma proeminente na união exclusiva e indissolúvel entre a mulher e o homem. Olha, tá vendo aqui? Impõe o imperativo ético fundamental, colocar as famílias em condições de acolher e cuidar plenamente da vida nascente, ou seja, união de homem e mulher para se ter filhos. Entre elas está o aborto, que interrompe uma vida nascente e nega o acolhimento do dom da vida. Nesse sentido, a Santa Sé expressa profunda preocupação relativamente a projetos destinados a financiar a mobilidade transfronteiriça com o objetivo de garantir o acesso chamado ao direito ao ceifamento seguro, ceifamento no ventre seguro, e considera deplorável que recursos públicos sejam destinados à eliminação da vida. Olha, Papa foi feroz, hein? Em vez de serem investidos no apoio a mães e às famílias. O objetivo principal deve continuar a ser a proteção de cada nascituro e o apoio efetivo e concreto a todas as mulheres para que possam acolher a vida. Do mesmo modo, existe a gestação de substituição, a qual, ao transformar a gravidez num serviço que pode ser comercializado, viola tanto a dignidade, tanto a criança, reduzida a um produto como
da mãe, instrumentalizando seu corpo e o processo da gestação, alterando o projeto de relacionamento original da vida. Cara, aqui também faz uma crítica à barriga de aluguel, hein? Que muitos estão utilizando. Semelhante, as considerações podem ser entendidas aos doentes e às pessoas idosas sozinhas, que por vezes têm dificuldade de encontrar uma razão para continuar a viver. É também tarefa da sociedade civil e dos estados responder concretamente às situações de fragilidade, oferecendo soluções para o sofrimento humano, tais como cuidados paliativos e promovendo políticas de autêntica solidariedade, em vez de encorajar formas ilusórias de compaixão como a eutanásia. Uma relação análoga pode ser feita em relação a muitos jovens obrigados a enfrentar inúmeras dificuldades, entre as quais a toxodependência. Criticou agora a toxodependência. É necessário um esforço conjunto para erradicar esse flagelo da humanidade, ou seja, tirar as drogas do mundo, bem como o narcotráfico, que o alimenta, a fim de evitar que milhões de jovens em todo o mundo acabem por ser vítima do consumo de drogas. A par deste esforço, não devem faltar políticas adequadas de recuperação da dependência e maiores investimentos na promoção humana, na instrução e na criação de oportunidades de emprego. À luz desses desafios, é necessário reiterar com veemência que a salvaguarda do direito de vida constitui fundamento imprescindível de todos os outros direitos humanos. Ou seja, o direito à vida está acima de todos os outros. Entenderam? Né? Porque querem dar mais importância aos animais do que à vida humana. Uma sociedade só é saudável e avançada quando tutela a sacralidade da vida humana e se empenha ativamente em promovê-la. As considerações que apresentei levam a pensar que no contexto atual esteja a ocorrer um verdadeiro curto-circuito dos direitos humanos. Um choque, um curto-circuito, algo que inverte os direitos humanos. O direito à liberdade de expressão, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa e até mesmo o direito à vida sofrem limitações em nome de outros direitos considerados novos, resultando na perda do vigor do próprio sistema de direitos humanos, o que abre caminho à força e à opressão. Isso ocorre quando cada direito se torna autorreferencial e, sobretudo, quando se perde a sua conexão com a realidade das coisas, a sua natureza e a verdade. Papa Leão bateu de frente contra o sistema, defendeu a vida, defendeu a família, foi contra as drogas, foi contra ideologias, principalmente na ONU, sabe? O Papa Leão falou pontos importantíssimos. Precisamos reverberar essas palavras do Papa, porque o Papa foi muito bom nesse discurso. Permaneçamos com a promoção na nossa livraria, não deixe de passar na Livraria Católicos de Verdade, comprar Nossa Senhora das Lágrimas com 67% de desconto por apenas R$ 26,80. Que Deus nos abençoe na defesa da fé católica, salve Maria e que viva Cristo Rei.